Olá, boa tarde. Como é que vocês estão, meus queridos alunos? Para os estudantes que ainda não me conhecem, eu sou o professor Emerson Bandeira Bastos. Trabalho também a disciplina de História com vocês, certo? No primeiro ano do ensino médio. Estou aqui hoje para apresentar e também para explicar para vocês como que está essa proposta de atividade referente ao mês de abril, que vocês têm um prazo até o dia 28 do 4 para estar devolvendo na escola ou encaminhando os registros fotográficos através do e-mail ou WhatsApp, através do Classroom, certo? Primeiramente, aqui na nossa PC ela traz algumas orientações para vocês a respeito da nossa proposta, o que vocês devem fazer, como vocês devem proceder caso tenham dúvidas. Falam também dos meios de entrega dessa atividade. Deixo aqui o meu telefone para vocês estar entrando em contato. Podem ficar à vontade. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente à nossa atividade de história, certo? E gostaria também de pedir para vocês que se identifiquem na atividade, coloca nome, turma, para que nós possamos estar posteriormente realizando avaliações das atividades e as correções, certo? Dentro da nossa PC já vai conter o espaço para você responder às atividades. É interessante que você faça as anotações no seu caderno de história também, porque futuramente pode ser que nós precisamos dessas anotações. E caso você se sinta à vontade de estar encaminhando registro fotográfico de você fazendo essas atividades, para que nós possamos estar montando um portfólio de material de como está sendo o desenvolvimento dessas atividades de vocês em casa, ok? Combinado? Bom, agora nós vamos passar para o nosso primeiro eixo temático, né? Nós vamos falar do tempo e do espaço, né? O que que vocês entendem por tempo e o que que vocês entendem por espaço, né? São dois elementos fundamentais para a composição da história, o tempo e o espaço. E dentro dessa composição, nós temos que destacar também outros elementos que são muito essencial para a história. Além do tempo e espaço, nós temos que pensar na questão territorial, na questão de identidade, na questão social, econômica, cultural, que todos esses elementos eles se consolidam para a construção da história no decorrer do tempo, certo? E aí nós vamos assim fazer uma breve introdução da origem da palavra história, onde nasceu a palavra história, né? Qual que é o sentido dessa palavra? O sentido dela é a investigação do passado, certo? Ela surge na Grécia Antiga, tá? E a palavra história, né? Ela tem todo um significado. Heródoto foi o que criou essa palavra, que é o pai da ciência da história. E a história é um componente, né? É uma disciplina que compõe a área das humanas, certo? Porque a área das humanas é o que estuda o ser humano, né? No meio social, né? No meio econômico, cultural, no meio dos pensamentos do homem e assim sucessivamente. Assim como a história dentro das humanas, existem outras disciplinas que acompanham a história, como filosofia, sociologia, psicologia, a própria geografia, que estão ali juntinhas com a história dentro do componente curricular, né? Dentro do grupo das humanas. E qual que é o objeto de estudo da história, né? O que que a história estuda, né? O que que nós podemos aprender com a história? E aí eu trago aqui um resuminho para vocês, onde explica, né, que a história dentro do sentido mais amplo estuda a vida humana através do tempo, né? Além de estudar essa vida humana, ela acaba estudando o pensamento dos homens, as ações e o reflexo de tudo que o homem faz dentro desse contexto, dentro desse espaço, né? E é através dessas ações, né, desses fatos que ocorrem durante a história, que se constrói a história, né? É através disso tudo que nós observamos e lemos muitas das vezes nos livros didáticos, né?
de fatos que marcaram a história, que nós vamos construir um presente e um futuro. Ou seja, ela também nos contribui para os dias atuais, tá? E quem que faz a história? O homem. O homem faz a história. Porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas histórias. Tudo que nós estamos vivendo hoje, daqui a 100 anos, né? Com certeza alguém vai estar contando esse período da pandemia que está acontecendo. Vai se tornar um fato histórico como uma das maiores, se não a maior pandemia da história da humanidade, tá? Não sei se vocês sabem, são consideradas 5 maiores pandemias e a pandemia do Covid-19 hoje é a maior, ok? Então, assim, o objeto de estudo da história é tudo isso. É o homem, o pensamento humano, é as ações, é as ações no decorrer desse processo de construção, e eu trago uma reflexão histórica e conhecimento histórico. O que é? Né? E o tempo e a história? Como que nós identificamos esse tempo e a história? Né? O tempo é um elemento muito importante para quem estuda a história. Né? E ele serve para facilitar melhor essa compreensão. Vamos só recordar um pouquinho lá no sexto ano. Vocês aprendem a pré-história, né? A pré-história, pré já significa que vem antes da história. E como se consolidam a pré-história? Ela vai se consolidar através de períodos, né? Quais são esses períodos? Nós temos a idade dos metais, a descoberta do fogo, né? A idade das pedras, paleolítico, neolítico, mesolítico, né? E logo depois vem se consolidando a história, que se divide também em períodos: história contemporânea, história moderna, medieval, Idade Média, né? Então, assim, a história se constrói com períodos que automaticamente vai nos facilitar a compreender esse tempo dentro da história. Existem períodos que vão durar aí seus 500 anos, outros já aconteceram há mais de 5 milhões de anos, outros aconteceram há 100 anos, e assim sucessivamente. A história ela caminha muito paralelo com o tempo, porque o tempo faz a história, né? E eu gostaria que vocês realizassem a leitura desses pequenos textos, que vai contribuir para a resolução das questões, tá? Na primeira questão é uma questão de verdadeiro ou falso. Fala um pouquinho sobre as fontes históricas também, a história, como que pode ser desenvolvida essas fontes. Aí nós vamos para a questão 2, aonde vocês irão relacionar as fontes históricas considerando os trechos a seguir. Nós temos três trechos, certo? E as fontes históricas nada mais tá? Comprovações através de documentos, artefatos, do que o fato existiu. É através delas que se constrói a história. Ela comprova o que aconteceu, certo? Quando nós pensamos lá na parte da pré-história, nos sítios arqueológicos, automaticamente o arqueólogo vai até lá, né, com seu martelinho, com todo aquele cuidado para que não possa quebrar nada, para poder fazer sua pesquisa e encontrar artefatos que vai comprovar aquele período da pré-história. Isso são fontes. Ou quando nós vamos numa biblioteca e começamos a procurar os acervos que fala a respeito de documentos de determinado período. São fontes, tá? E a terceira questão, vocês irão enumerar o que são fontes orais, fontes materiais, visuais e escritas, tá? Então, assim, para esse primeiro momento, tá bem tranquilo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês. Pode estar mandando uma mensagem, chamando no WhatsApp, até entrando em contato, ligando. Ok? Fica bem ligadinho. Um grande beijo para vocês. Se cuidem, fiquem em casa, que já já nós vamos para a nossa próxima aula, que é sobre o tempo e espaço, mudanças e permanências, sobre a linha do tempo. Até mais, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma excelente